Oi, meu nome é Gabriele, tenho 26 anos e nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Olá, pessoal! Sou casada com Benjamin, ele é americano e juntos temos um filho de 2 anos e 9 meses. O nosso tudo, Teodoro. Sou filha do meio de 3 irmãos. Cresci em uma família simples, humilde, mas cheia de amor. Quando eu era criança, lembro da minha mãe trabalhando tanto para não nos deixar faltar nada em casa. Ela era funcionária pública em uma escola e trabalhava limpando as salas de aula. O meu pai e a minha mãe tiveram momentos difíceis no relacionamento deles, mas cada um estava tentando dar o seu melhor. Meu pai era uma pessoa maravilhosa e com um coração tão bom. Infelizmente, ele nos deixou em 2011 devido a um acidente. Sinto muitas saudades. Meu objetivo na vida sempre foi dar o melhor de mim em tudo e dar orgulho para minha família. Estudava bastante para tirar notas boas na escola. Comecei a trabalhar com 15 anos. Entrei para a faculdade em outra cidade com 17 anos. Morava sozinha, trabalhava e me sustentava. Benjamin teve uma vida bem diferente da minha. Graças a Deus ele não precisou passar por algumas coisas que eu passei, como por exemplo ver a minha mãe chorar por não ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Mas Benjamin, em outro país, vivendo outra realidade, passou por problemas diferentes dos meus, porque todo mundo tem problemas. Enquanto na minha família muitas vezes faltava dinheiro, mas sobrava carinho, na família deles sobrava dinheiro, mas muitas vezes faltava afeto. Os americanos são um pouco diferentes quanto a isso. A família dele é maravilhosa, mas quem conhece o Benjamin diz que ele tem alma e coração brasileiro. Então talvez por isso Deus resolveu mandar ele para o Brasil. Em 2012, Benjamin recebeu o chamado para ser missionário no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Santa Maria. Ele ensinou sobre Jesus Cristo por 2 anos e nesse tempo eu consegui transferir minha faculdade e voltar para Santa Maria, mas incrivelmente durante esse período eu nunca vi o Benjamin. Continuei trabalhando muito como sempre, estudando. Benjamin voltou para a casa dele nos Estados Unidos e um dia me encontrou na internet. Disse que me achou gatinha e resolveu me chamar. A primeira vez que eu vi a mensagem dele, não pensei que renderia alguma coisa, porque eu achava impossível dar certo um relacionamento com tanta distância. Então, alguns meses depois, ele foi visitar o Brasil. Eu vi as fotos e conversei com ele um pouco, e logo ele me chamou para jantar. Foi simplesmente incrível, eu fiquei tão feliz por ele ser uma pessoa legal. Achei ele lindo e querido. Confesso que estava com um pouco de medo. Depois de sair com alguns rapazes que não valiam a pena, às vezes ficamos meio desacreditados no amor. Benjamin tinha mais 6 dias no Brasil, e depois daquele jantar, nos vimos todos os dias. Ele me contou tudo sobre a vida dele, sobre os planos que ele tinha para o futuro. Eu contei para ele a minha história e os meus planos também. Passeamos pela cidade, ele conheceu a minha família e 2 dias antes de ir embora, me pediu em namoro. Nosso namoro não foi perfeito. Tivemos muitas dificuldades, principalmente por causa da distância. Mas sabíamos o quanto nos amávamos e faríamos o que fosse preciso para fazer dar certo. Muita saudade, cara, muita saudade. Te amo mais que tudo. Minha vida. Ele foi visitar o Brasil depois de 6 meses. Para chegar na minha cidade, ele precisou pegar um ônibus e viajar por mais algumas horas. Na chegada, ainda na rodoviária, ele me pediu em casamento. Já tinha combinado tudo com a minha família e eu não sabia de nada. Foi um dia tão feliz. Conversamos bastante para decidir onde deveríamos morar e começar a nossa família. Eu sempre amei muito o Brasil, Benjamin também, mas infelizmente sabíamos que seria muito mais difícil proporcionarmos uma vida melhor para os nossos filhos se escolhêssemos morar no Brasil. Então decidimos que iríamos começar a nossa vida nos Estados Unidos. Começamos com o processo de visto de noiva, fazendo tudo certinho para o Senhor nos abençoar. Consegui me formar em administração antes de vir para os Estados Unidos. Meu sonho sempre foi abrir o meu próprio negócio. E para minha felicidade, o do Benjamin também. O visto de noiva demorou 4 meses para ser aprovado. Quando eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez, senti um vazio. Um lugar tão lindo, mas ao mesmo tempo tão distante de tudo que eu construí durante meus 21 anos. Amizades, minha carreira, minha família, deixei tudo para trás por amor e na esperança de um futuro melhor tanto para mim como para minha família inteira. O início foi muito complicado. Eu poderia fazer um vídeo falando só sobre isso. Finalmente casamos, um momento tão esperado.
Não tínhamos muito dinheiro para lua de mel, então viajamos 10 horas de carro para vir para Carolina do Sul, passar um fim de semana. Amamos tanto esse estado. Morávamos em Ohio e eu não tinha documentação para trabalhar. Tecnicamente, eu não podia fazer nada, nem dirigir, pois precisava aguardar o processo do meu green card. Eu não conhecia ninguém. Morávamos na casa dos meus sogros e eu ficava em casa o dia inteiro. E muitas vezes de noite também, enquanto Benjamin trabalhava em 3 empregos para poder juntar o dinheiro necessário para começarmos a nossa vida. Foi bem triste. Sozinha, eu lembro que eu só queria dormir, na esperança de acordar em uma situação diferente. Finalmente conseguimos alugar o nosso primeiro apartamento. Era pequeno, num prédio velho, entrava ratos pelos buracos na cozinha, mas estávamos tão felizes. Era a primeira coisa que conseguimos juntos. Adotamos a Pina e ela me ajudou muito a passar por aquele momento. Estava tudo indo bem, estávamos pagando as contas e vivendo com o suficiente. E foi então que eu descobri que estava grávida. Foi uma felicidade sem tamanho, estávamos tão animados, nossa família estava crescendo. A minha família no Brasil ficou tão feliz e eu só queria ter eles aqui para participarem desses momentos da minha vida. Mas infelizmente não tinha como. Oi. Acho que chegou a hora de eu vir para alegrar mais a vida sua e da mamãe. Obrigado por ter me escolhido desde a pré-existência. Já te amo muito. Parabéns, papai. Desculpa se eu era muito. Já te amo muito, eu sei. No calor do momento, cogitamos a ideia de ir morar no Brasil, para minha mãe poder me ajudar com o bebê. Eu era mãe de primeira viagem e eu não sabia praticamente nada. Mas então oramos e lembramos o objetivo inicial de termos escolhido os Estados Unidos. E desistimos. Eu tive uma gravidez um pouco complicada. A minha placenta descolou e eu precisei ficar muito tempo em repouso. Eu morria de medo de acontecer algo com meu bebê. Pedi para ele se segurar bem na barriga da mamãe e ele fez. No fim deu tudo certo, graças a Deus. Conseguimos trazer a minha mãe para cá, para me ajudar nos primeiros meses. Eu não sei como teria sido sem ela. Antes do Teodoro nascer, conseguimos ir para um apartamento melhor. Ainda era pequeno, mas não tinha ratos, e era perfeito para nós. Lembro da minha mãe dormindo na sala, pois só tinha um quarto. Ela nunca reclamou de nada. Estava sempre tão grata e feliz por estar acompanhando essa fase da nossa vida. Teodoro nasceu e foi a maior alegria que poderia ter nos acontecido. Ele nos completou e deixou tudo tão melhor, tão mais feliz. Teodoro sempre foi muito sorridente e carinhoso. Depois que ele nasceu, eu nunca mais me senti sozinha. A minha mãe precisou voltar para o Brasil e decidimos que queríamos sair do frio de Ohio. O primeiro lugar que pensamos foi o lugar que viemos passar a nossa lua de mel, Carolina do Sul. Então, o Benjamin começou a aplicar para empregos aqui em Charleston, que é uma cidade maior e com mais oportunidades. Depois de algum tempo, ele foi chamado para trabalhar na mesma função que tinha em Ohio, tirando fotos de carros. Eu definitivamente precisava fazer algo para ocupar a cabeça. Antes do Teodoro nascer, já tinha tentado várias coisas, fazer joias, vendi biquínis. Eu precisava fazer algo para não ficar doido só em casa com um bebê. Quem é mãe sabe que não é fácil. E foi aí que nasceu o canal. Me ajudou muito, pois eu estava sempre ocupada pensando nos vídeos, editando. Por mais que muitas vezes o Teodoro não me deixava gravar e eu precisava esperar o Benjamin chegar em casa. Então teve dias que eu estava de madrugada gravando vídeos para vocês. E lembro bem dos comentários. Gabi, você parece triste, você parece tão cansada. Mas eu estava lá dando o meu melhor. O Benjamin gostava bastante do trabalho dele, ganhava razoavelmente bem, porém o salário não era por hora. Então tinha épocas difíceis em que ninguém estava comprando carros e ele precisava fazer Uber na parte da noite para podermos ter o dinheiro suficiente para pagar as contas.
Eu me sentia tão mal de ver o meu marido trabalhando tanto e eu sem poder ajudar financeiramente, pois precisava ficar em casa para cuidar do nosso filho. Foi então que eu perguntei para minha mãe se seria possível ela voltar e me ajudar com Teodoro. Ela prontamente disse que sim. Ela é aposentada e se reveza entre nós aqui e os meus irmãos no Brasil. Eu conheci uma amiga, Thalita, que faz limpezas aqui em Charleston. E perguntei se elas precisavam de uma ajudante, pois eu precisava ganhar um dinheiro para ajudar minha família. Ela me deu a ideia de tentar achar as minhas próprias casas para limpar, que seria muito melhor. Fui algumas vezes como ajudante para Thalita, a irmã e a mãe dela, e elas me ensinaram tudo, tudinho que eu sei hoje. Não ficaram com medo que eu fosse ser uma concorrente ou algo assim, e por isso eu tenho eterna gratidão por elas. Foi então que eu consegui a minha primeira casa, mas eu não tinha carro para ir, porque o Benjamin estava usando no trabalho. Então eu esperava ele chegar, e fomos numa felicidade só limpar aquela primeira casa. Lembro que demoramos umas 3 horas e ganhamos praticamente o que o Benjamin ganhava em 2 dias. As pessoas estavam amando o nosso trabalho e conforme foi aparecendo mais casas e estávamos ganhando tão melhor com as limpezas, conseguimos um contrato com uma casa gigante que nos pagaria muito bem e foi aí que o Benjamin saiu do emprego e resolvemos abrir nossa própria empresa. A minha mãe foi embora e colocamos o nosso filho na escolinha. É particular e cara, mas sabemos que ele está bem, seguro e graças a Deus hoje temos condições de pagar. Alguns podem nos chamar de faxineiros, outros podem nos chamar de empresários, depende de como você vê as coisas. Hoje estamos muito bem, ganhando muito bem. Ganhamos em um dia o que outros empregos pagam em uma semana. Mas claro que queremos crescer ainda mais e claro que temos momentos difíceis nesse trabalho também, porque nada é perfeito o tempo todo, mas o resultado do nosso sucesso vem da dedicação que temos em tudo que fazemos. E assim seguimos a vida, trabalhando bastante e graças a Deus sendo reconhecidos pelo nosso esforço. Hoje adotamos a Jenny e o Alfredo, além da Pina, e eles tornam a nossa vida muito feliz. E a nossa história continua. Espero poder continuar compartilhando ela com vocês. Muito obrigada por todos que estão aqui, somos mais de 100.000 inscritos. É muito bom crescer junto com vocês. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tenho certeza que vocês todos são vencedores também, de alguma forma, assim como a gente. Muito obrigada, pessoal, por ter assistido até o fim e até o próximo. Tchau!